Boa tarde, quase boa noite, né? A todos, todas e todes. É, eu vou tentar fazer com que se cumpra o horário para a gente não atrasar os próximos palestrantes. Vamos fazer uma mesa descontraída, estamos entre colegas. São duas novas e excelentes aquisições que a gente tem aqui de pouco tempo para cá, um ano e pouco, né? Cada um. Ambos são membros da SPID, ambos são psicólogos, não? Ou ambos são psicólogos, um está quase se formando, mas já tem uma outra formação, e a ideia é que cada um utilize 20 minutos para suas falas e a gente tenha 20 minutos com o público em geral, de casa e daqui. Thales, Cecília, fique à vontade para complementar a apresentação. E o intuito é a gente ter uma tarde e noite agradável. Eu vou dar a vez às mulheres, primeiro, sempre, que está um pouquinho gripada, não é isso? Não, mas isso é uma questão de tempo. Ela está dizendo. Bom, você não precisa do microfone, você já tem. Funcionando aí, Paulo, legal? Está funcionando bem? Perfeito. Cecília. Posso começar? Pode, por favor. Gente, boa tarde a todos os presentes. Boa tarde aos meus colegas de mesa, Thales e Marcos. Boa tarde também aos que estão nos assistindo aí remotamente. Obrigada pelas palavras gentis, Marcos. Antes de começar, eu só queria dizer para os que estão assistindo e não são, eventualmente não são da SPID, que essa mesa aqui ela se chama Ditos e Escritos, em referência ao seminário de mesmo nome que acontece aqui na SPID, conduzido pela professora Ângela Coutinho. Sendo que as considerações que eu vou apresentar aqui têm como inspiração as trocas e os debates acontecidos nos encontros desse seminário. Bom, o título do meu trabalho já está ali, né? Algumas considerações sobre a cura em psicanálise e suas implicações políticas. Pode passar. Pode passar. Não, Foi. Então, eu queria começar com uma pergunta, né, a todos nós. O que seria a cura no senso comum, né? O que você entende por cura? Então, essa é uma pergunta que a gente pode fazer a nós mesmos. Quais os significados que comumente atribuímos a esse conceito? Na linguagem cotidiana, replicando uma ideia comum da medicina, a ideia de cura está comumente ligada a uma ideia de restauração da saúde, de retorno ao estado de suposta normalidade. Pode passar o slide. Então, se a cura implica o sujeito sadio e o sujeito normal, a pergunta que cabe fazer em seguida é de que tratam esses construtos, saúde e normalidade. Se é possível sua aferição a partir de um critério puramente objetivo, bem como importa investigar como esses conceitos foram utilizados ao longo da história. Muitos autores no campo da psicanálise e outros campos do saber tem indicado que saúde e normalidade, conceitos que à primeira vista poderiam parecer objetivos ou mensuráveis, são intrinsecamente ligados à cultura e às relações de poder vigentes em determinada sociedade. Epistemólogos como Bachelard e Morin apontam que uma ciência precisa refletir sobre si mesma, pois como empreitada humana conduzida segundo determinada racionalidade subjetiva, ela é influenciada por fatores históricos, sociais e culturais. Inclusive, essa associação entre o político e a ciência, ou entre o político e a saúde, né? Eu entendo que ela se mostrou de forma muito evidente agora no período da pandemia, né? Tendo na indicação ou contraindicação ao uso da cloroquina para tratamento da Covid-19 um dos seus exemplos mais claros. Pode passar o slide. Canguilhem, um autor francês da área da medicina e da filosofia, afirmava já em 1943 que a história das ciências não pode ignorar a história das ideias. Ilustrando a dificuldade de delimitar de forma neutra os conceitos de saúde, doença, normal e patológico, Canguilhem afirma que esses conceitos são conceitos normativos.
A ideia de uma saúde normativa também foi utilizada posteriormente por diversos autores da psicanálise, como a gente vai ver mais adiante. E pode passar o slide. Mas o que quer dizer essa adjetivação, né? Normativo. O que seria um normal normativo? E eu arrisco a propor uma definição aqui para normatividade, né? Normativo vem de norma, mas não é de norma jurídica que a gente está tratando aqui propriamente, né? Embora essa não esteja excluída. Eu entendo que essa normatividade de qual estamos falando aqui, ela inclui os costumes, as regras explícitas ou não de convivência coletiva de uma determinada sociedade, os paradigmas de trabalho, de funcionalidade, ou seja, essa coisa do sujeito útil, né, dentro de uma determinada sociedade, sendo que essas referências, elas implicam um julgamento de valor e uma determinada racionalidade, um determinado modo de pensar. Essa normatividade, ainda que dinâmica e movente, em permanente relação com sujeitos individualmente considerados, ela também é uma consequência político-social das relações de poder. Porque se existe normatividade, também há que se refletir sobre quem institui as normas. Pode passar o slide. Nesse sentido, eu entendo que se deve entender a normatização no sentido da instituição de normas. Essa normatização ela comporta uma escolha, o qual, por sua vez, se baseia em uma determinada referência moral, em uma determinada hierarquia de valores. Então, eu entendo que o normal, assim, ele pode ser compreendido como uma configuração ideal normatizada. Em outras palavras, pode-se dizer que se entende que as formas de se pensar a vida e suas vicissitudes em um dado tempo e espaço escapam uma neutralidade absoluta. E para falar em termos psicanalíticos, a gente diz aqui do inevitável assujeitamento e da alienação do sujeito. Pode passar o slide. Eu gostaria de defender aqui que, para Freud, o eu também é normativo, porque essa instância psíquica se constitui a partir das relações do bebê com os outros parentais que cuidam dele, os quais, por sua vez, encontram-se previamente inseridos em uma determinada organização social, cultural, moral e política. Essa bagagem, ela tem um papel fundante e estruturante da subjetividade, ainda que a criança não receba tais influências de forma passiva, obviamente, né? Porque ela reage e elabora psiquicamente o que lhe chega. Mas, bom, se o eu é normativo, eu entendo que também é cabível afirmar que a fiscalização e o julgamento do cumprimento de uma tal normatividade compete ao supereu. E aqui eu fiz um esquema no slide só para lembrar que na gênese da consciência moral, que é o surgimento do supereu para Freud, ele entende que o que existe inicialmente é o medo social e a culpa diante das restrições pulsionais impostas por aquele que representa a função paterna. É o vínculo libidinal ou a demanda de amor que faz operar a internalização dessas repressões vindas de fora. E é precisamente a interiorização dessas restrições que corresponde à formação do supereu, que passa a refletir valores e mandamentos sociais introjetados. O supereu é, portanto, sucedâneo dos ideais paternos e da normatividade vigente na sociedade. Pode passar. Em conhecida passagem de Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, Freud afirma que o eu se constitui tendo o outro como modelo, como objeto, como auxiliar e como adversário, de modo que a psicologia individual é também, de início, simultaneamente, psicologia social. Pode passar. A afirmação de que a psicologia individual é também, de início, simultaneamente, psicologia social, nos permite a observação de que o sintoma, que um trabalho individual de análise é explorado tendo como norte a singularidade do analisando, pode, por outro lado, ser considerado do ponto de vista coletivo. Então, assim, ainda que numa perspectiva mais reducionista e panorâmica, que permita um certo nível de generalização, as recorrências sintomáticas podem se apresentar como fenômenos sociais que denunciam as normatividades e ideologias vigentes em um dado momento histórico.
Então, por exemplo, a frequência dos sintomas histéricos que acometeu as mulheres europeias em fins do século XIX, que chamou a atenção de Freud nos primórdios da psicanálise, nos revela uma fotografia de um período de intensa repressão de gênero, onde as mulheres eram silenciadas em suas possibilidades como sujeito de desejo e até como sujeito civil. Ou como bem colocaram Yanine e Tavares, as histórias clínicas freudianas são verdadeiros retratos sociais de uma época histórica. Pode passar. Valesca Zanella afirma que cada cultura traz consigo uma concepção de pessoa. Daí a gente pode pensar essa pessoa entendida como pessoa normal, sadia, né? Sendo que tal concepção está imbuída de valores e ideais prescritos socialmente, de forma explícita ou não. Ela complementa afirmando que práticas que possuem afinidades com essa visão privilegiada do que é ou deveria ser uma pessoa são valorizadas e as conflitantes tendem a ser eliminadas. Pode passar o slide. Essa autora ela também cita Ian Hacking, afirmando que a nomeação do patológico e sua categorização confere sentido a determinadas experiências, o que altera as experiências em si e a forma como pensamos sobre nós mesmos. E essa perspectiva de patologização da minha conduta, ela é produtora de sofrimento. Segundo uma dualidade de reconhecimento e valorização social, de um lado, e o estigma da doença, de outro lado. Tudo a partir de uma determinada lógica normativa. Pode passar o slide. Bom, na contemporaneidade, Safatler denuncia que o neoliberalismo, longe de representar a ausência de intervenção do Estado para livre fluxo das práticas econômicas, na verdade propõe uma intervenção e uma reeducação estatal maciça no sentido da despolitização dos indivíduos, por meio de uma clara apropriação pela economia de um discurso moral e psicológico. Então, por exemplo, quando a gente fala em medidas de austeridade econômica, esse autor aponta que essa palavra austeridade ela é oriunda da filosofia moral. Um dos artifícios que esse autor também aponta é a redução da crítica, da discordância ao status de uma patologia. Então, ele comenta até de uma certa infantilização do sujeito que não está de acordo com o paradigma da liberdade individual e que vai buscar proteção nos braços do Estado. Então, a gente tem que a liberdade, né, nessa narrativa, ela é reduzida à liberdade como empreendedorismo e livre iniciativa. E quem não compactua com essa visão não é só um discordante, ele comete uma verdadeira falta moral. Safatli, fazendo referência a Foucault, também alude a um projeto político em que a sociedade e os indivíduos são concebidos no modelo de funcionamento de uma empresa. E isso leva a que os indivíduos se autocompreendam como empreendedores de si mesmo. Pode passar o slide. Ainda no campo da sazonalidade dos sintomas e experiências de sofrimento, Safatli aponta uma diferença fundamental entre as neuroses descritas por Freud e a depressão como um padecimento do nosso tempo. O autor afirma que nas neuroses o sofrimento psíquico tem a sua raiz em um conflito diante de uma autoridade externa, interiorizada com a formação do super-eu, como vimos, né? Mas uma lei que determina o que é permitido e o que é proibido, né? Isso que está na base do conflito psíquico. Já nas depressões, haveria uma polaridade mais ampla e mais complexa para esse autor no campo do possível e do impossível, já que o crivo aqui é o do sujeito sobre si mesmo e seu próprio desempenho e performance. Eu compactuo com uma crítica bastante comum, feita por muitos autores contemporâneos, incluindo o próprio Safatli, no sentido de uma patologização cada vez mais frequente dos indivíduos e de suas vivências, conforme refletido na ampliação crescente das categorias e subcategorias dos manuais diagnósticos utilizados no campo da psiquiatria. Pode passar o slide. Mas e no campo da psicanálise? Como que acontece? Bom, diante da dicotomia saúde e doença,
eu entendo que podemos afirmar que Freud estreita o abismo entre o normal e o patológico do seu tempo. Então, por exemplo, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905, ele afirma que a orientação sexual homossexual e as perversões, essas entendidas como qualquer meta sexual distinta do sexo genital, foram tratadas pelos médicos como sintoma, doença ou degeneração. Nesse sentido, Freud não só questiona que tais indivíduos sejam de fato degenerados, como também questiona a utilidade de um tal diagnóstico. Ele afirma também que algum desses perversos, degenerados, possuem elevado desenvolvimento intelectual e cultural. Sobre a inversão, especificamente, que como Freud refere a escolha de objeto homossexual, ele ainda aponta que essa era uma prática frequente e normalizada geocultural, como é o caso da civilização grega. Freud também indica que perversões poderiam representar variação pulsional, aludindo à diversidade no comportamento sexual. Só haveria que se falar em cura. Pode passar o slide. Além disso, na psicanálise, desde Freud, a cura também não é sinônimo de eliminação do sintoma, tal qual muitas vezes se afirma na medicina psiquiátrica. O sintoma ele pode ser entendido como uma mensagem a ser decifrada. Também se afirma que o sintoma é um movimento, como formação estável durante a petrificação do sujeito, sabendo explorar suas funções e significados ocultos ao longo da análise. Mais ainda, Freud nos traz notícias de um inevitável mal-estar que nos acomete a todos como parte da evolução humana. Um mal-estar intrínseco ao sujeito inserido naquilo que chamamos de cultura, de civilização, e que caminha junto com as restrições pulsionais necessárias à convivência coletiva. Pode passar. Então, se a gente tem que o mal-estar é inevitável e se a eliminação do sintoma não é o objetivo de uma terapia analítica, do que trata a cura em psicanálise? Então, pode passar. Bom, sem a pretensão de esgotar o tema nessa breve apresentação, eu entendo que a cura ao qual Freud se referiu tem pouco a ver com a noção de cura que circula na linguagem cotidiana. Voltando à pergunta que eu fiz no início da nossa apresentação. A cura tributária dos seus fins não é correção do suposto desvio ou doença em direção a uma normalidade concebida conforme a racionalidade cognitiva. Ao contrário, entendo que cura aqui representa a possibilidade do indivíduo, uma chance de encontrar novas formas de ser e estar no mundo e o abandono de antigos padrões. Portanto, a cura contempla uma desconstrução e uma construção criativa, capaz de produzir outras normatividades. E é justamente essa abertura, a produção de normatividades outras, que atesta o caráter subversivo da psicanálise. Pode passar. Por privilegiar um percurso que tem como horizonte a singularidade do indivíduo, gente, eu peço desculpa pelas interrupções e pela voz, eu estou um pouquinho gripada, não sei se vocês perceberam. Vou voltar aqui. O privilegiar um percurso que tem como horizonte a singularidade do indivíduo, a gente pode afirmar que essa cura seria uma experiência indeterminada ou indeterminável a priori. Podemos encontrar alguns exemplos em Freud dessa indeterminação. Em O Início do Tratamento, de 1913, Freud afirma, diante da insistência de muitos pacientes em saber em quanto tempo estariam livres do seu sofrimento, que a pergunta sobre a duração do tratamento é praticamente impossível de se responder. Já em Caminhos da Terapia Psicanalítica, de 1918, ele critica uma pretensa tentativa de se produzir uma identificação entre paciente e analista, e afirma que o paciente não deve ser educado para ser semelhante a nós analistas, mas para a libertação e concretização de sua própria essência. Além disso, como já... Pode passar o slide. Foi alertada do horário.
Além disso, como está mencionado, se o supereu é uma instância de vigília, de fiscalização e até de... 5 minutos. Pode pegar meus 5 minutos. Vem, calma. Além disso, como já mencionado, se o supereu é uma instância de vigília, de fiscalização e até de culpabilização do eu na performance e no cumprimento dos ideais normativos, é o próprio Freud que afirma, em Mal-Estar na Cultura, que o combate à severidade do supereu pode assumir um caráter terapêutico. Pode passar o slide. Da Neves, que publicou um livro dedicado à cura em psicanálise, essa cura, ela trata da invenção de uma saúde própria. E ele prossegue afirmando que tanto a cura quanto a felicidade adquirem para cada sujeito um sentido singular, que pode escapar à ressonância dos valores normativos postos em circulação em uma determinada sociedade. Pode passar. Eu também trouxe mais uma vez o Canguilhem, que no seu livro Normal e o Patológico, ele afirma a cura como uma possibilidade adaptativa, mas não no sentido de uma adaptação do sujeito aos valores normativos, aos ideais sociais, mas como possibilidade de deslocamentos, uma certa maleabilidade diante de diferentes contextos. Ao contrário de um retorno ao estado anterior, é a criação de novas formas ou novas normas de vida para si. Pode passar o slide. Eu entendo assim que a cura em psicanálise não caminha no sentido da adaptação à personalidade do sujeito, segundo determinadas expectativas sociais. Ao contrário, ela favorece a direção do tratamento no sentido de uma ressignificação de vivências, um percurso exploratório por caminhos às vezes obscuros e diversos da racionalidade normativa vigente, onde se podem tatear novas possibilidades, ali onde se faz possível abrir e iluminar vias de acesso inéditas nas infinitas possibilidades de uma singularidade. Bom, gente, é isso que eu tinha para dizer. É isso. Vou passar a palavra para o Thales e depois eu abro para pergunta. A gente vai ver se vai ter muita pergunta aqui no público presente ou lá. Se for, a gente faz uma alternância de perguntas. Eu já queria pedir a vocês, tanto a quem está aqui quanto quem está em casa, que fossem objetivos com relação às perguntas, porque às vezes as perguntas se tornam em uma outra palestra e isso prejudica quem está querendo falar alguma coisa que é mais objetivo. Conto com vocês. Thales, toda a sua palavra. Vai colocar para de novo. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a Ângela, né, pela oportunidade de estar aqui hoje, apresentando esse trabalho para vocês. Me sinto muito honrado e grato em compartilhar um tema tão importante dentro da psicanálise e da clínica contemporânea. Agradeço também as minhas colegas, né, desse percurso, desse grupo que a gente montou, a Cecília, a Vera, a Tatiana, a Bárbara, a Alina também, que fez parte. Estiveram comigo nessa caminhada de aprendizado e construção de conhecimento dentro do grupo Ditos e Escritos. Sem elas, com certeza, essa jornada teria sido mais desafiadora. As suas contribuições foram fundamentais para que eu pudesse aprofundar minha reflexão sobre o tema. Bom, falando um pouquinho, né, o que eu irei apresentar para vocês hoje é a importância e o perigo do diagnóstico na clínica contemporânea da psicanálise. Quando a Ângela nos convidou para apresentar na jornada, esse tema foi que me chamou imediatamente a atenção. Isso se deve, em grande parte, ao meu percurso atual com a psicologia do IDOR. O IDOR é um instituto de pesquisa e ensino vinculado ao grupo Regidor. Então, ele oferece um currículo que tem um pano de fundo muito voltado para a neurociência e psicologia hospitalar. Quando eu entrei aqui na SPID, no início do ano passado, percebi rapidamente que seria um grande desafio conciliar, ao mesmo tempo, o estudo em psicologia, né, que é dentro de uma faculdade voltada para noções bem mais da área da saúde e área médica, com a psicanálise.
A cada encontro, a cada estudo, me deparei com diferentes concepções e ideias sobre o que realmente significa fazer um diagnóstico. Ainda hoje, à medida que avanço na minha formação, continuo encontrando nuances e complexidades que me desafiaram que me desafiam a refletir da forma crítica sobre essa prática. Então, hoje trago para vocês um pouco do que venho aprendendo nessa minha trajetória de construção enquanto futuro psicanalista. Meu objetivo é compartilhar não apenas conceitos teóricos, mas também reflexões que possam ser úteis para todos que estão, assim como eu, nessa jornada de formação psicanalítica. Bom, para organizar essa conversa, eu dividi minha apresentação em 4 partes principais, né? A primeira parte eu vou falar sobre o diagnóstico fenomenológico, em seguida eu vou abordar a realidade psíquica, depois falaremos um pouco sobre estruturas clínicas e, por fim, discutiremos a importância e o perigo do diagnóstico para a prática psicanalítica. Essa divisão nos permite percorrer o tema de forma estruturada, começando pela observação e descrição do fenômeno, avançando para a compreensão da realidade psíquica do sujeito, até chegar às implicações éticas e clínicas do diagnóstico dentro da psicanálise. Quero que todos sintam que este é um espaço de reflexão compartilhada, onde podemos pensar sobre como o diagnóstico, apesar de necessário, precisa ser sempre tratado com cuidado, respeitando a singularidade de cada sujeito e evitando que ele se torne simplesmente um rótulo. Bom, vou começar agora um pouco a falar sobre o meu trabalho, né? A questão do diagnóstico atravessa a teoria, a prática e a ética da psicanálise. Adquire contornos ainda mais complexos na clínica contemporânea, que é marcada pela medicalização da vida e pela crescente busca por classificações e soluções imediatas. Nesse contexto, o discurso científico, muitas vezes se impõe assumindo um lugar de poder e de controle. Quero começar com um questionamento que talvez nos ajude a sustentar o percurso dessa discussão. O que é diagnosticar em psicanálise? Essa pergunta nos conduz ao paradoxo que atravessa a clínica psicanalítica. De um lado, a necessidade de situar o sujeito em uma estrutura, a neurose, a psicose, a perversão, que possa orientar a direção do tratamento. De outro lado, o risco de reduzir sua singularidade a uma classificação, transformando esse sujeito em uma identidade fixa. Vivemos em um tempo em que a demanda por diagnóstico se tornou cada vez mais urgente. A clínica contemporânea está atravessada pela lógica classificatória dos manuais médicos, como o DSM, por exemplo, que busca oferecer definições rápidas e objetivas. Essa é a lógica do diagnóstico fenomenológico, sustentado na observação e na descrição do que aparece, ou seja, do fenômeno posto ali na frente do médico, do psicólogo ou do psicanalista. A psiquiatria, nesse modelo, organiza-se como um sistema classificatório que procura enquadrar as diferentes patologias a partir da descrição dos comportamentos. Vemos também hoje a psicologia se aproximando cada vez mais desse modelo de categorização, de tratamento e de cura. Algo do tipo, vamos mudar o pensamento para melhorar o comportamento desse sujeito, tentando de alguma maneira readequar esse sujeito dentro de um quadro de normalidade esperado. E a psicanálise? Bom, diferente do modelo médico, ela não trata o fenômeno em si. Seu campo é o da fala, é o da associação livre. É pela linguagem que o sintoma se constitui como fenômeno. Toda a teoria psicanalítica está sustentada em uma noção fundamental, que é a de realidade psíquica. É a partir dessa realidade psíquica que nos relacionamos com o outro e com o mundo. Para Freud, o inconsciente é essa verdadeira realidade psíquica, o que significa dizer que toda a realidade é mediada e atravessada pela linguagem. Nesse sentido, o sintoma não é apenas algo observável. Ele é um fenômeno, ele é uma formação do inconsciente, uma mensagem cifrada e endereçada a alguém. Ou seja, não basta apenas descrevê-lo, é preciso interpretá-lo. Para nós, analistas, diagnosticar não é apenas registrar fenômenos observáveis, mas reconhecer que o sujeito se constitui na linguagem e no inconsciente. Por isso, prefiro falar em estruturas clínicas em vez de diagnóstico,
Não se trata do que aparece, mas de escutar como cada sujeito se organiza diante do desejo, da castração, da falta e da sua relação com o outro. Assim, numa perspectiva psicanalítica, não é possível basear-se apenas nos sintomas visíveis. Nota-se que eu falei apenas, ou seja, o que aparece como fenômeno também deve ser levado em conta, pois eles nada dizem por si mesmos, se não forem compreendidos a partir da linguagem e da maneira singular como se inserem na realidade psíquica do sujeito. Na psicanálise, como dito anteriormente, em vez de categorias descritivas, pensamos em estruturas clínicas. Elas dizem respeito aos modos específicos de cada sujeito articular, a lei, o desejo e a castração. A maneira como cada sujeito se inscreve na linguagem e como lida com a falta que o constitui como sujeito desejante. Esses modos de articulação podem se manifestar em sintomas bastante variados. A mesma estrutura pode gerar sintomas diferentes, assim como o mesmo sintoma pode estar presente em estruturas distintas. Um exemplo disso é a neurose mista, que o sujeito apresenta sintomas de diferentes tipos de neurose simultaneamente. Podemos encontrar no mesmo sujeito neurótico ansiedade, obsessões, compulsões, histerias, fobias. Um outro exemplo que posso dar é um sujeito pode apresentar manifestações psicóticas sem estar estruturalmente na psicose, né? Ou ao contrário, ter poucos sintomas visíveis e ainda assim estar situado nessa estrutura. O que importa em psicanálise não é tanto a fenomenologia do sintoma, mas o que o sujeito diz sobre esse fenômeno e a forma como o sintoma responde às articulações que ele realiza. Todos nós estamos submetidos a alguma estrutura clínica. A questão, então, é o que determina em qual estrutura cada sujeito se encontra. Em certo momento de nossas vidas, todos somos confrontados com a necessidade de abandonar a expectativa de uma satisfação plena, sem restrições, sem leis, sem falta. Ainda assim, essa expectativa permanece, de algum modo, no nosso inconsciente. O ponto decisivo é se essa lei é registrada e se o sujeito se submete a essa lei. É justamente esse registro, ou a sua recusa, que marca a diferença entre as estruturas. Podemos compreender, então, que a produção dos sintomas está ligada à forma como cada sujeito lida com a divisão subjetiva. E essa divisão só pode ser aprendida no contexto de uma relação específica. Essa relação é da transferência. Falar de diagnóstico em psicanálise é sempre falar de uma escuta na e pela transferência. É essencial escutar como o sujeito em análise se coloca diante do analista, o que ele diz, a quem ele endereça sua fala, o que ele assume ou recusa e de que maneira se posiciona frente ao desejo, às identificações e aos objetos. Essas percepções por parte do analista vão se refinando progressivamente à medida que novos elementos se acrescentam e se transformam dentro do campo transferencial. É importante destacar, como já mencionei no início, que o diagnóstico, além de clínico e teórico, ele também é ético. Ele implica em escutar o sujeito para além do sintoma, buscando compreender como ele se posiciona diante das informações do inconsciente. Para a psicanálise, o diagnóstico, ou melhor, o reconhecimento das estruturas clínicas, é sempre uma ferramenta a serviço do tratamento, e não ao contrário. Essas estruturas nos orientam, mas elas não nos autorizam a reduzir o sujeito à categoria que lhe foi atribuída. Essa concepção é fundamental porque nos mostra que, em psicanálise, o diagnóstico não depende da quantidade nem da intensidade dos sintomas, mas da posição do sujeito diante da linguagem e do desejo. Por isso, ele não é descritivo, mas sim estrutural e dinâmico. O diagnóstico é, portanto, um verdadeiro operador clínico, que são elementos e ações que produzem movimento e elaboração dentro da análise, e exige de nós uma escuta atenta e rigorosa à singularidade de cada caso. O reconhecimento da estrutura clínica da qual o sujeito se enquadra, ela é útil na medida em que orienta a direção do tratamento. Ele nos permite compreender o tipo de relação transferencial que se estabelece com o analista,
de onde o paciente fala, para onde se dirige e o que se supõe do analista, por exemplo. Dessa forma, o diagnóstico torna-se um recurso fundamental para o manejo clínico. De fato, reconheço a importância do uso das estruturas clínicas na orientação do tratamento, mas é preciso estabelecer um limite, e esse limite deve ser ético. Quando utilizado de forma precipitada ou normativa, o diagnóstico pode se transformar em um instrumento de silenciamento. Deixa de ser uma hipótese clínica e se torna uma identidade. O analista deixa de escutar a singularidade do sujeito. O perigo surge quando o diagnóstico é colocado a serviço da normatização, da adaptação e da produtividade, desconsiderando o indivíduo em sua singularidade. Por isso, é essencial reforçar: o diagnóstico de psicanálise é sempre uma hipótese de trabalho clínico. Ela está em aberto, em movimento, em constante construção, sempre sujeito a ser revisado à luz da transferência. O discurso se desloca e o sujeito se desloca junto a esse discurso. Diagnosticar para a psicanálise não significa saber mais do que o paciente, mas sim escutar a estrutura do seu discurso na e pela transferência. O saber sempre está do lado do sujeito em análise. Não se trata de dizer ao sujeito o que ele tem, o que ele é, ou o que deve fazer, por exemplo, mas de ouvir o que se põe em jogo em sua fala. Inclusive a forma como esse, analisando, se serve de algum diagnóstico, por exemplo. Essa é a responsabilidade ética que recai sobre nós. Fazer do diagnóstico não um lugar de saber absoluto, mas um instrumento que nos permita escutar a singularidade do sujeito. Diante de tudo isso, me faço outra pergunta, fazendo uma ponte com o trabalho da Cecília. A psicanálise é capaz de curar? Podemos pensar que, no ponto de vista do ser humano, que sofre, que se angustia, penso que a psicanálise pode ajudar de alguma forma. Mas do ponto de vista social, dessa sociedade que espera que o sujeito seja curado, acredito que não. A cura da psicanálise não tem absolutamente nada a ver com o indivíduo que é inserido dentro dessa sociedade que busca alguma normatização ou volta à normalidade. Por fim, nesse contexto, a psicanálise se coloca como uma forma de resistência. Ela não recusa esse diagnóstico, pelo contrário, ela o pensa em profundidade, recusando, porém, sua transformação em identidade. Se há patologia, de alguma forma, isso é trabalho para a medicina. A psicanálise aborda outra coisa, ela aborda o inconsciente. Respondendo à minha pergunta inicial, diagnosticar em psicanálise é sustentar uma escuta na transferência, é construir hipóteses que nos sirvam como noções e referências, e não como certezas. É orientar o tratamento sem rotular. É, sobretudo, como gosta de dizer o nosso mestre Eribandi, a ajudar o sujeito em análise a manter vivo o interesse constante pela investigação de seu funcionamento inconsciente. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com um pouco do que venho a cada dia aprendendo com todos vocês. Obrigado.